Chaitanya Charitamrita Shanti Pashanti Javana Siha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Continuando com o transcendental significado de Srila Prabhupada do verso 66, Adilila 5, as glórias do Senhor Nityananda Balarama. Ekarangabase kare mayate milana maya haite janmetabe brahmandeira gana. Os raios projetados de seu corpo misturam-se com Maya, e assim Maya dá à luz miríades de universo. Agitados por essas qualidades, os elementos fornecidos pela energia material produzem variedades de coisas, assim como um artista produz variedades de pinturas, misturando as três cores vermelha, amarela e azul. O amarelo representa a qualidade da bondade, o vermelho representa a paixão e o azul representa a ignorância. Portanto, a colorida criação material não passa de mera interação destas três qualidades, representadas em 81 variedades de misturas. 3 vezes 3 equivalendo a 9,9 vezes 9, equivalendo assim a 81. Iludida pela energia material e enamorada destas 81 variedades de manifestações, a alma condicionada deseja assenhorear-se da energia material, assim como uma mosca deseja desfrutar do fogo. Esta ilusão é a consequência do esquecimento da alma condicionada de sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Quando condicionada, a alma é impelida pela energia material a ocupar-se em gozo dos sentidos, ao passo que quem é iluminado pela energia espiritual ocupa-se a serviço da Suprema Personalidade de Deus em sua relação eterna. Krishna é a causa original do mundo espiritual, ele é a causa oculta da manifestação material. Ele também é a causa original da potência marginal às entidades vivas. Ele é tanto o líder quanto o mantenedor das entidades vivas, que são chamadas de potência marginal por poderem agir ou sob a proteção da energia espiritual ou sob a cobertura da energia material. Com a ajuda da energia espiritual, podemos compreender que a independência só é visível em Krishna, que mediante sua energia inconcebível é capaz de agir de qualquer maneira que deseje. A Suprema Personalidade de Deus é o todo absoluto, e as entidades vivas são partes do todo absoluto. Esta relação da Suprema Personalidade de Deus com as entidades vivas é eterna. Não se deve jamais pensar erroneamente que a pequena energia material pode dividir o todo espiritual em pequenas partes. O Bhagavad Gita não apoia essa teoria mayavada. Pelo contrário, ele afirma claramente que as entidades vivas são eternamente pequenos fragmentos do todo espiritual supremo. Assim como uma árvore, assim como uma parte não pode jamais ser igual ao todo, da mesma forma, uma entidade viva, sendo um fragmento diminuto do todo espiritual, não pode jamais ser igual ao todo supremo,
a suprema personalidade de Deus absoluta. Embora o Senhor Supremo e as entidades vivas estejam relacionadas quantitativamente como o todo e as partes, não obstante, as partes são qualitativamente iguais ao todo. Desta maneira, as entidades vivas, embora sempre sejam qualitativamente iguais ao Senhor Supremo, estão em posição relativa. A Suprema Personalidade de Deus é o controlador de tudo, e as entidades vivas estão sempre controladas, quer pela energia espiritual, quer pela energia material. Portanto, uma entidade viva não pode de forma alguma tornar-se controladora das energias materiais ou espirituais. A posição natural do ser vivo é sempre de subordinado à Suprema Personalidade de Deus. Concordando em agir em tal posição, alcançamos a perfeição da vida. Mas, se nos rebelamos contra este princípio, ficamos no estado condicionado. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 10, Pralada, o melhor e mais sublime devoto. Versos 15, 16 e 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler só o 15. Shri Pralada Uvacha. Shri Pralada Uvacha. Varam Varaya Etate. Varam Varaya Etate. Varadesham Maheshwara. Varadesham Maheshwara. Yadanindat Pitame. Yadanindat Pitame. Tvam Avidams Teja Aishwaram. Tvam Avidams Teja Teja Aishwaram. Shri Pralada Uvacha. Shri Pralada Uvacha. Varam Varaya Etate. Varam Varaya Etate. Varadesham Maheshwara. Varadesham Maheshwara. Yad Anindat Pitame. Jadanindat Pitame. Tvam Avidvams Teja Ashwaram. Tvam Avidvams Teja Aishwaram. Shri Pralada Uvacha. Varam Varaya Etate. Varadesham Maheshwara. Yadanindat Pitame. Tvam Avidvams Teja Aishwaram. Então vou ler os outros dois, 16 e 17. Vidhama Shashaya Sakshat Savaluka Gurum Prabhum Bhatriheti Mrishadrishtis Tvad Bhakte Maichaghavam Tasmat Pitame Uyeta
Durantadustarat aghats taste pangas adristas tadakripanavatsalah. Tradução, vamos repetir. Prahlada Maharaja disse: Prahlada Maharaja disse: Ó Senhor Supremo, ó Senhor Supremo, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, peço-vos apenas uma bênção. Apenas uma bênção. Sei que na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso, ele blasfemou diretamente vossa onipotência. O mestre espiritual de todos os seres vivos. E cometeu graves atividades pecaminosas. Contra mim. Vosso devoto. Desejo que lhes sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Embora Hiranyakashipu tivesse se purificado, logo ao entrar em contato com o colo do Senhor e ser visto por ele, mesmo assim, Prahlada Maharaja queria ouvir da própria boca do Senhor que seu pai havia sido purificado pela imotivada misericórdia do Senhor. Prahlada Maharaja ofereceu essa oração ao Senhor em benefício do seu pai. Como um filho Vaishnava, apesar de todas as inconveniências que lhe foram impostas por seu pai, ele não pôde se esquecer da afeição paternal. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rumpakadat mahyam dadati swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Prarada Uvacha Varam Varaya Etate Varadesham Maheshvara Yadanim Dat Pitame Tvam Avidvam Steja Aishwaram Vidamashashaya Sakshat Savaluka Gurum Prabhum Bhatriheti Mrishadrishtis Tvadbhakte Maichakhavam Tasmat Pitame Puyeta Durantat Dushtarat Angat Taste Apangat Sadrishtas Tadakripanavatsala.
Prahlada Maharaja disse: ó Senhor Supremo, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, peço-vos apenas uma bênção. Sei que na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso, ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos, e cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Desejo que lhe sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. Esse aqui é um verso ultra filosófico, super profundo. Esses 3 versos aqui são muito profundos mesmo, muito profundos. Primeiro que nós temos o exemplo claro de como que um devoto de verdade sempre vê Krishna, sempre vê Deus. O devoto de verdade, ele vê sempre Krishna assim como aquele que é mais que um oceano de misericórdia, aquele que não tem nada contra ninguém, não inveja nada nem ninguém, portanto, para ele, para dar misericórdia, é muito simples, muito fácil. Um devoto entende isso, né? Então, o Prahlada está falando: como sois tão misericordioso com as almas caídas, com todo mundo, você está me dizendo que eu te pedi alguma bênção? Eu te peço uma única bênção. Uma única bênção. Sei que na hora da morte, com certeza baseado na filosofia, porque meu pai foi morto no seu colo, porque meu pai morreu assustado olhando para o teu rosto de lótus, com certeza ele se purificou. Com certeza, mesmo na hora da morte, ele se purificou. Krishna fala no Bhagavad Gita: Jam Jam Vapis Maram Bhavam Cha Jachante Kale Varam Tantam Bevaiti Konteya Sadatat Bhava Bhavitaha, que a alma alcança sem falta um próximo corpo, um estado de existência, do qual se lembra quando abandona seu corpo, qualquer que seja esse estado de existência. Então, durante a existência toda de Hiranyakashipu, ele não reconheceu Krishna, né? Ele não aceitou a supremacia de Krishna. Então, o Prahlada continua. Porém, ele recebeu o olhar misericordioso de Krishna, porque ele foi morto por Krishna, ele morreu no colo de Krishna. Nrsimhadeva, Hiranyakashipu. Então não tinha como ele não se lembrar de Krishna, ele estava olhando para o rosto de Krishna, só que aterrorizado, assustado, porém olhando, contemplando o belo rosto do Senhor Nrsimhadeva. Ele estava no colo de Nrsimhadeva e morrendo. Então, filosoficamente, Prahlada sabia disso. Meu pai se lembrou de Krishna. Ele morreu olhando para Krishna. Isso é uma bênção. Mas aí Prahlada reforça: meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Isso com certeza. Krishna fala: qualquer coisa que a gente se lembre na hora da morte vai ser o próximo corpo que a gente vai tomar. Por isso que tem que ter cuidado durante a nossa existência, porque dificilmente alguém só pensa em qualquer bobagem nessa vida e na hora da morte vai pensar em Deus. Não, vai pensar nos seus afazeres materiais, nos seus planos materiais, nos seus apegos materiais, na sua preocupação com a vida mundana, condicionada.
Então, esse aqui é um desfecho especial. O Senhor Shinradeva está acabando com a vida de Hiranyakashipu no colo dele. Então, ele queira ou quer não, ele está olhando para o belo rosto de lótus do Senhor Shinradeva. Mas aí para lá, como um devoto filosófico, iluminado pelo guru dele, Narada Muni, está falando outra verdade. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente, durante toda a sua existência, só fez bobagem. Ele ficou irado contra Deus. Ficou revoltado contra Krishna. Ele odiava Krishna. Ele pensava em Krishna de maneira negativa, como Kansa, que pensava, houve uma premonição de que eu seria morto por esse filho de Vasudeva e Devaki, então logo eu tenho que dar um jeito de acabar com ele, porque ele vai acabar comigo. Então a vida inteira Kansa pensava isso. Ele meditava em Krishna, mas de uma maneira negativa, como os demônios meditam mesmo. Como um bom representante dos demônios, Kansa era assim. E Hiranyakashipu não era diferente. Não era diferente. E Prahlada continuou explicando por quê. Pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Ele está falando para Nrsimhadeva. Porque ele ficava pensando, meu pai, o tempo todo que tinha que vingar a morte do meu tio, Hiranyaksha, porque era você, Vishnu, na forma de Varahamdeva, que tinha matado o Hiranyaksha. E era verdade. Num sentido, mas no outro não. No outro não. A Vishatiya Pramata Sal Pramata Janamanta Kriti. Quem mata a entidade viva são as atividades malucas dela. É são com as atividades malucas que ela executa que ela é destruída. O cara tirou a Terra da órbita, jogou a Terra lá no fundo do oceano de Garbhodaka. E isso fez com que ele se confrontasse com Deus, com Vishnu. Ele foi morto por isso. Então, na verdade, a causa da nossa morte, normal ou extemporânea, das nossas loucuras, é exatamente essa falta de informação, essa falta de fé nas palavras de Krishna, nas escrituras e nos seus representantes iluminados, nos devotos puros, nas Nityasiddhas. Porque na Chasya Kastidaito, na Dveshanacha Bandhava, todo mundo é igual para Krishna. Ninguém é seu amigo nem seu inimigo. Ninguém é muito querido por ele e nem é desprezível por ele, desprezado por ele. Ninguém é seu amigo nem seu inimigo. Porém, a Vishati Apramatosal. Quem consegue se livrar dessa loucura da existência material, dessa pramata, que é ficar pensando que é esse corpo, que é ficar pensando que essa vida é só para desfrutar dessa energia material, desse corpo material, que é ficar pensando que tem que controlar essa natureza material para poder desfrutar dela, que é ficar pensando que a existência é essa, que no fundo é ilusão, é maia, além de ser temporária, vai acabar, né? Miserável. É miserável. Krishna falou. Essa existência material ela tem duas características. A Shashvatam do Kalaya. Ela é sempre miserável e temporária. Por ser temporária, ela causa miséria. Porque a alma é eterna, mas quer ser feliz com coisas temporárias. Não é? Sati. A alma é plena de conhecimento, mas quer se emancipar em conhecimento com conhecimento material, temporário, especulado, que não revela a verdade. Chit. E a alma é feliz por natureza, desfruta de bem-aventurança como alma, mas quer ser Ananda, mas quer ser feliz com prazeres materiais temporários
Maya Sukha, felicidade material que tem começo, meio e fim. Então não é possível desfrutar da sua natureza Satit Ananda, de plena eternidade, de pleno conhecimento e de plena bem-aventurança, identificado com tudo isso que é Maya, que é ilusão. Então, quando alguém quer sair dessa e se aproxima da verdade, e se aproxima da verdade absoluta, que é Krishna, Deus, se aproxima dos representantes de Deus, o devoto, que conhece Deus e, portanto, dá Deus para todos nós, se aproxima dos devotos que seguem as Escrituras, o mestre espiritual, e adoram Krishna, que aceitam essa tríade como uma meta na vida, viver conectado com essa tríade, Guru, Shastra e Sadhu. Escrituras, mestre espiritual, seguidores fiéis do mestre espiritual, adorando Krishna. Quem escolhe isso? O próprio Krishna é atraído por essa atitude favorável de tal alma, e ao ser atraído, ele destrói essa pramata, essa loucura da alma condicionada. Ele ilumina a alma no coração. Ele ilumina. Isso quer dizer inteligência transcendental, Vyavasati Mikabudi, ficar em consonância com a fonte da inteligência que está no coração, a porção plenária de Krishna, a super-alma no coração junto com a alma. Então essa loucura toda é erradicada por causa dessa atitude favorável. A pramata vai ser destruída, a loucura. A doença da ilusão. Fica protegida. Vishatia pramata ou sal. Sal quer dizer ele, Krishna. Krishna destrói essa ignorância porque a alma está acertando, está trilhando o caminho certo e está sendo favorável para com ele. Tatakarma Pravartana. Vai agir favoravelmente no processo de ouvir e cantar as glórias dele. Está acertando na vida. Enquanto que o outro que não faz isso, porque está usando o seu livre-arbítrio de maneira equivocada, se identifica como um demônio, faz atividades ímpias só, se torna um grande pecaminoso, e com isso, Krishna satisfazendo os desejos dele, que são desejos equivocados, que só estão destruindo ele, Krishna destrói ele. Então essa jhana, essa pessoa é destruída por causa dos seus próprios atos equivocados. Pramata jhana manta kriti. Então, na verdade, isso aqui é muito interessante, porque Prahlada está falando, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso o Hiranyakashipu está virado com Vishnu, com Deus, com Krishna, porque ele achava que tinha sido ele que tinha matado Hiranyaksha. Mas, apesar de ser verdade, porque era uma lila ocasional, um passatempo, no fundo, quem destruiu Hiranyaksha foram os seus atos ímpios, suas atividades pecaminosas destruidoras dele próprio. Jhana manta kriti. Krishna fala, quando eu satisfaço o desejo da alma condicionada que está tendo desejo errado, eu estou destruindo ela. Isso é o que fala esse verso do Bhagavata. Então, na verdade, ele se autodestruiu. Por isso que Prahlada fala, pensando que foi vós, Krishna, Nrsimhadeva, que matou ele. Não, o que matou ele foi a burrada que ele fez na existência dele. Foi só isso. Pramata jhana manta kriti. A loucura dele destruiu ele. Por isso, por causa baseado nisso, sem entender nada disso, o pai dele, em nome de vingar o tio, em nome de vingar o irmão, a morte do irmão que foi morto por Vishnu, mas que no fundo foi morto pelas loucuras dele, ele blasfemou diretamente vossa onipotência. Ele está falando. Por causa disso, meu pai blasfemou diretamente Deus. E é assim que os demônios fazem.
É assim mesmo que os pseudo-religiosos, mas que na verdade são demônios, fazem. Eles vão enquanto está dando para desfrutar do corpo, da vida, acumular bens, desfrutar de felicidade material, ele está indo. A hora que tudo isso começa a secar e começa a ficar difícil, ele xinga Deus. Não é assim? Ah, esse Deus, esse negócio de Deus, isso aí é para quem é bobo, eu nunca mais quero saber. Não é assim? Por isso ele blasfemou diretamente de vossa onipotência. E assim essas almas que desenvolvem esse lado demoníaco ofendem a suprema personalidade de Deus. Blasfemam diretamente vossa onipotência, que é nada mais, nada menos que o mestre espiritual de todos os seres vivos. Krishna é o mestre espiritual original de todos. Krishna é o Suridhan Sarvadehinam, o bem-querente último de tudo e de todos. Suridhan Sarvabhutanam. Krishna quer o bem de todas as entidades vivas. As almas é que erram nas suas atitudes. Mas Krishna continua sendo o bem-querente de todos. Mas o tolo não consegue ver isso. O demônio blasfema contra Deus, por ignorância. Mas Krishna só quer o bem, até dele, até do demônio. Por isso que esses entendimentos rudimentares sobre autorrealização, espiritualidade, que a gente vê nesses segmentos mundanos de religiosidade mundana, é uma coisa absurda, esse negócio de que o demônio, não tem demônio nenhum. Não tem demônio. Não tem demônio. As almas todas as vivas, elas têm duas naturezas, a natureza divina e a natureza demoníaca. Se elas cultivam a sua natureza de Deva, de servos de Krishna, piedosos, de sukritinas, elas vão se dar bem na vida e pronto, são sempre bem-sucedidas, sob todos os aspectos. Pessoas piedosas, não são canárias, são sukritinas. Fazem parte do rol dos devotos, aqueles que são favoráveis para com Deus. Mas se eles são contrários, embora eles sejam essas mesmas almas que têm essa natureza divina, eles simplesmente desenvolvem essa natureza contrária, que é demoníaca, mas são todos iguais. Aí se tornam asuras, demônios, contrários a Deus. Porque nós temos, todos nós, um santo, um anjo e um demônio dentro de nós. Vai depender do nosso controle mental. A nossa mente vai pensar, sentir e querer favoravelmente, vai ser Deva. Vai pensar, sentir e querer desfavoravelmente às escrituras, a Deus, aos devotos, à verdade absoluta, e vai se tornar um marginal, alguém que anda na contramão, um bandido, um demônio. Mas não é que ninguém é demônio, não é que ninguém é santo. Todos são almas espirituais que devem desenvolver os seus bons modos, os modos de santo, a vida de santo, para não sofrer, para se autorrealizar e para sair desse enredamento material, da prisão material. Seguir os passos dessas almas liberadas que nos dão esse exemplo, como Prahlada deu, como Jesus Cristo deu, como Prabhupada está dando, e assim por diante. O mestre espiritual é isso aí, ele é sempre o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Krishna, que é o Pai Supremo, se não for através de um representante lúcido, fidedigno, amante de Deus. Se não for trilhando os passos deles, não vai chegar. Só isso. Mas aí Prahlada continuou. Por isso ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos, aquele que só quer o nosso bem. E cometeu graves atividades pecaminosas contra mim. Aí é que ele se complicou. Aí é que cada um se complica. Aí a coisa fica séria. Porque enquanto está se blasfemando contra Deus, e tudo Krishna é intocável, incólume. O que a gente pode fazer para Deus? Quem somos nós? Que potência a gente tem para fazer alguma coisa para Deus? Então Krishna até fica assim, como
pai que está muito acima do filho, que não está entendendo nada, o adolescente rebelde, ele não considera, não leva a sério. Só fala, coitado. Fica olhando assim, não. Mas, quando a blasfêmia, quando a ofensa, quando o ataque é contra outra alma igual a ela, outro ser vivo igual a ele, mas que é um servo amoroso de Krishna e favorável, e que está dedicando a vida a dar Krishna para as almas condicionadas, para erradicar o condicionamento delas no universo cósmico material. Aí Krishna age. Aí complica. Aí o Shreyam fala o Bhagavatam. Yashodharman lokam mashisha mevacha. Hanti shayansi savani punsamahatikrama. Enquanto alguém está blasfemando, ofendendo Deus, ele vai indo. Mas na hora que ele blasfema e ofende o devoto, que está dedicando a vida a Deus, aí Krishna não perdoa. Aí ele vai ter até morte extemporânea. Vai morrer antes do tempo, como morreu o Hiranyakashipu, como morreu o Hiranyakashipu. Aí ele vai perder toda a sua reputação. Ele vai perder toda a sua boa fortuna. Tudo que ele tinha de bom, acumulado por karma. Se ele tinha um karma bom para ter posses, ele vai perder as posses. Tudo que ele tinha conquistado, ele perde. Reputação, dinheiro, fama, moralidade, tudo que ele tinha, ele perde. Tudo se esgota, acaba. E para fechar, depois de ficar desprovido de tudo, porque ofendeu um devoto, um Vaishnava puro, ainda é aniquilado de maneira extemporânea, antes do tempo que ele tinha por karma reservado para a sua vida. Morte antes do tempo. Esse é o perigo de se ofender um devoto, um servo honesto de Krishna, ou do representante de Krishna. Então toda a derrocada de Hiranyakashipu começou quando ele fez isso. Enquanto ele estava encarando Vishnu, falando, fazendo e acontecendo, estava indo. A hora que ele começou a causar sofrimento para o seu próprio filho, que era um devoto imaculado de Krishna, Prahlada Maharaja, aí ele se lascou. Então, ele cometeu graves atividades pecaminosas. Prahlada está falando com a maior humildade assim, contra mim. A maior inocência. Vosso devoto, ele fala. Contra mim, vosso devoto. Agora, como só eu posso resolver isso, e é assim mesmo, o passatempo da ofensa de Ambarisha, do Vasamuni para Ambarisha Maharaja comprova isso. Quando se ofende um devoto, nem Krishna perdoa se você for pedir perdão para ele. Você tem que pedir perdão, você tem que ser perdoado pelo próprio devoto. Aí Krishna releva, aí Krishna aceita, senão sem chance, sem chance. Então, o que Prahlada está falando? Cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Então agora o próprio Prahlada está perdoando o pai dele, está pedindo para Krishna. Desejo que lhe sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. Esse é o maior exemplo de karúnica, de misericórdia possível. O maior exemplo. Maior exemplo. Isso é o devoto. Esse é o sábio de verdade, o santo. Esse é o santinho Prahlada. Isso é ser santo. É o Srimad Bhagavatam. É no canto 3. Terceiro canto. Terceiro canto, capítulo 25, verso 21. Os ensinamentos de Kapila Muni ali, nós vamos encontrar as glórias do serviço devocional. Nós vamos encontrar a explicação de quem é esse verdadeiro devoto. A gente vai entender que existem devotos e devotos. Quem é? O devoto mesmo é esse nível aqui. O sábio, o santo. Prahlada. Titikshava. Karúnica. Surida.
Savadehina. Ajata Shatrava. Shanta. Sadhava Sadhubhushana. Sadhubhushana é o adorno do corpo de um devoto. Um devoto é adornado com todas essas qualidades aí, porque ele só, sadhava, ele só vive baseado na lei, baseado nas escrituras. Ele não faz nada que as escrituras não rezem, não deliberem, não digam, é assim que deve fazer. Ele só age obedecendo as escrituras, sadhava, por isso ele é decorado com essas qualidades todas. Sadhava, ele age de acordo com as escrituras, sadhubhushana, e ele é decorado com essas qualidades. Titikshava, o mais tolerante, tolera tudo. Nós vemos esse exemplo de tolerância com Haridasa Thakura, com Jesus Cristo, com Prahlada. Esses são os devotos de verdade, os santos, os sábios. Titikshava, sempre tolerante. Karunika, sempre misericordioso. Ele às vezes se dá mal em nome da misericórdia, para dar misericórdia. Existe até uma regra que um devoto nunca deve fazer misericórdia tola, né? Ficar dando misericórdia para quem está ofendendo outros devotos ou Krishna. Não, isso não se deve fazer, isso é tolice. E nem justiça cega. Né? Justiça cega é mais ou menos assim. Alguém fez coisa irrelevante, por causa disso, seja Prabhu, o devoto não faz isso, só desapareça daqui, vai embora, nunca mais apareça na consciência de Cristo, não tente porque você é um ofensor. Não é assim, nem é assim, nem é assado, nem tanto, nem tão pouco, é o caminho do meio, modo da bondade. Então, mesmo não se executando justiça cega, nem misericórdia tola, ainda assim, dentre os dois, é melhor errar por excesso de misericórdia do que errar por falta dela, por justiça cega. Ainda é melhor. Então, titikshava, tolerância ao máximo, com tudo, com todos, com os outros, com a própria mente, consigo mesmo. Tolerância. Tolerância. Não é tolerância zero, é tolerância eterna, nitya. Sempre tolerante. Titikshava, karunika, misericórdia, misericordioso. Então, devoto que é extremamente tolerante, completamente misericordioso. Titikshava e karunika. Porque é como Krishna é, Suridha Savadehina, um bem-querente de todas as entidades vivas, um bem-querente de todos os seres humanos. O que dizer de devotos? Um bem-querente de todos os Vaishnavas, todos os devotos. Alguém que é Suridha Savadehina. Ajata Shatrava, Shanta, que não vê ninguém como inimigo, que não tem inimigo. Ajata Shatrava. Alguém pode ser inimigo dele, mas ele não está vendo isso, ele está sempre agindo como amigo, ele não está se importando com isso. Você vai fazer o quê se alguém quer ser seu inimigo? O que você pode fazer? Mas você não é inimigo de ninguém. Então, quem é bem-querente de todos, como Krishna é, quem é amigo de todos, não vê nenhum inimigo. Ajata Shatrava, não tem inimigos. Shanta é sempre pacífico, está sempre em paz, vive sempre em paz. Quem tem essas qualidades todas é Sadhava Sadhubhushana. É um estrito seguidor das Escrituras e está sempre decorado com essas qualidades que são excelsas, que não são de pessoas comuns. São qualidades que só as grandes almas têm. Esse é o verdadeiro sábio, esse é o verdadeiro santo. E a maior prova de que é isso aí, Prahlada está dando aqui. Porque apesar de todos os pesares, quando o Senhor Supremo diz para ele, peça alguma coisa, Prahlada, eu estou satisfeito com sua rendição, seu serviço a mim.
Peça alguma coisa que eu te dou. Ele falou, só quero uma coisa, que perdoe meu pai pecaminoso. Esse é o exemplo de misericórdia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Como aconteceu com Jesus, né? Jesus ele pregou o amor por Krishna por 3 anos só, né? E depois foram e mataram ele. De que forma uma pessoa tão bacana como Jesus, Uma pessoa tão especial, né? Até hoje. Aí você fala para as pessoas assim, eu sou Hare Krishna, eu falo com o pastor, lá o pastor vem falar para mim. Não, tudo que Jesus Cristo é um exemplo desse, de tolerância e de misericórdia. De tolerância e de misericórdia. Tolerou aquele bando de ignorantes perseguindo ele, tolerou todo aquele sofrimento que imputaram, que impuseram para ele até na hora da morte. Tolerou tudo aquilo ali sem reagir. E na hora da morte ele fez como para lá ainda. Pai, perdoa esse bando de ignorantes que eles não estão sabendo o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Quer maior exemplo de Bhakti Yoga do que esse? De verdadeiro sábio, santo do que esse? Quer maior exemplo do que esse? A vida inteira perseguido e pregando as glórias de Krishna. A vida inteira não sendo compreendido, insistindo para dar misericórdia para aquele povo bárbaro do deserto, aquele monte de pescador ignorante, continuou insistindo. Foi até os próprios assim chamados brahmanas, sacerdotes, que quem crucificou Jesus Cristo foram os sacerdotes, os religiosos. Foi morto pelos seus religiosos, ainda assim, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo, ignorantes. Fez igualzinho para lá, ainda pediu misericórdia para eles. Que Krishna tivesse misericórdia deles. Então, esse é um exemplo de santo, de sábio, verdadeiro. Esse é o exemplo que a gente tem até na Bíblia, Jesus Cristo deu. É esse o exemplo. Imagina, passar a vida inteira assim, só perseguido, ser traído pelo próprio discípulo, continuar dando Deus para todo mundo, ser crucificado sem reagir, e na hora que está voltando ao lar, voltando ao Supremo, na hora que está voltando para o mundo espiritual, ainda fala, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E levando até o maior dos pecaminosos junto com ele, o ladrão que estava do lado na outra cruz. Ô mestre, dá uma força aí, será que tem jeito? Ele falou, hoje mesmo vais também entrar comigo no reino de Deus. Esse é o devoto de verdade. Agora, claro, né? Cada um tem que ter cabedal para isso. Ele tinha, ele tem, então ele pode. Ele pode. Eu já vi cristão que fala, mas Jesus Cristo falou, também tem essa narrativa aí, que ele fala, Pai, por que me abandonastes? Isso aí é uma expressão, um Vaishnava entende isso, nós entendemos isso, dentro do cristianismo, jamais alguém vai poder entender isso. Isso aí foi uma demonstração de vir para Lamba Seva, foi o êxtase do amor por Deus, do serviço a Krishna em separação. Ele estava se sentindo desamparado, separado de Krishna. Aquilo ali não foi lamentação, não foi choca não, foi êxtase transcendental. Ele falou, expressando vir para Lamba Seva. É isso aí. Todas as glórias sejam para Shila Prabhupada. Jesus Cristo aqui.